Bom, olá a todos. Eu sou Consuelo Diegues, jornalista da revista Piauí, e eu estou aqui a convite da Abrage, na pessoa do Sérgio Ludic, para falar de jornalismo investigativo, da hipótese e a construção da narrativa pela ótica do que se convencionou chamar de jornalismo literário ou novo jornalismo. Então, vamos lá? Olá a todos, eu sou Consuelo Diegues, jornalista da revista Piauí. Estou aqui a convite da Abrage, do jornalista Sérgio Lúdico, para falar de jornalismo investigativo, da hipótese à construção da narrativa sob uma ótica diferente, aquela que se convencionou chamar de jornalismo literário, também conhecido como jornalismo de longo formato, literatura não ficcional, literatura da realidade, jornalismo em profundidade, jornalismo dimensional, reportagem, ensaio, jornalismo de autor. Outra definição que eu encontrei foi grandes reportagens bem escritas. O Observatório da Imprensa vai além. Ele define o gênero como a interseção entre a realidade, o jornalismo, com a ficção, a literatura. Ou seja, busca informar valendo-se de uma estrutura narrativa própria da ficção. Então, vamos lá mergulhar nesse universo fascinante do jornalismo investigativo, que é construído se valendo das ferramentas da narrativa ficcional. Bom, por essa segunda introdução, já dá para a gente perceber que a abordagem do jornalismo literário ou novo jornalismo é bem diferente da do jornalismo convencional. Bem mais explicativa, aprofundada. O fascinante é que esse gênero ele continua encantando o leitor, mesmo na era do jornalismo instantâneo, online, das notícias curtas e rápidas, difundidas pela internet de forma superficial. Antes de eu começar a falar da construção do jornalismo investigativo, sob a ótica do jornalismo literário, eu queria fazer um breve histórico de como surgiu esse novo jeito de informar. O jornalismo literário ele veio para quebrar a forma engessada de se dar notícia, né? Que seguia aquele padrão quem, como, quando, onde, por quê. Ele permitiu, né, até pelo tamanho das reportagens, que se esmiuçasse um fato sobre vários aspectos, desde a roupa, dos modos dos entrevistados, dos ambientes, dos diálogos, até a descrição detalhada de um acontecimento, colocando o leitor dentro da reportagem. Uma história tratada de forma banal pelo jornalismo diário, ela pode se tornar extremamente atraente quando contada pela ótica do jornalismo literário, utilizando os recursos da ficção. Como o gênero explora o caso com grande profundidade, ele faz com que o leitor se envolva com a história. Não importa qual seja a história. Pode ser um drama individual, coletivo, social, um perfil, um crime, um desastre natural ou provocado, uma grande fraude econômica ou financeira, um escândalo político, uma denúncia, uma guerra, uma música, uma descoberta científica. Independente da notícia, ela se torna muito mais saborosa quando o repórter se vale das ferramentas da escrita ficcional, tocando dessa forma o coração e a mente do leitor. Gente, não é que o jornalismo diário ele não se aprofunde ou trate a notícia com pouca seriedade. A descrição de um fato de forma objetiva também ela é muito útil e ela é fundamental no dia a dia do jornalismo, quando o público quer realmente apenas receber uma informação rápida, em certos casos até para tomar alguma decisão de negócios, né? Porque vamos combinar que a gente não pode esquecer que para produzir uma reportagem do gênero literário é preciso tempo. Tempo para investigar, tempo para observar, tempo para descrever detalhes que apenas o repórter, né, com um olhar atento ali para investigar a notícia, ele é capaz de perceber. Imagina, diariamente é impossível você fazer isso. Uns exemplos assim da Piauí, a gente às vezes leva 3 meses
fazendo uma matéria, né? Então, é impossível você pensar nisso, nessa informação diária para um leitor. Então, realmente, são caminhos diferentes. Mas é através de um texto bem apurado, bem detalhado, bem escrito, que o leitor vai se dar conta da beleza, da dor, da curiosidade, da sensibilidade, do absurdo, ou do crime, enfim, da importância de uma história. Um texto bem escrito, bem apurado e detalhado é o presente que o repórter dá ao leitor, que se dispõe a ler as, no mínimo, 8.000 palavras contidas neste tipo de reportagem. Bem, o que se convencionou chamar de jornalismo literário, ou de novo jornalismo, surgiu no final dos anos 50, nos Estados Unidos, e é um gênero que teve como seus primeiros expoentes Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer e Truman Capote. E uma das publicações que popularizaram o estilo foi a revista The New Yorker. De acordo com as informações históricas, o jornalista Truman Capote teria inaugurado o novo gênero em 1957 com o perfil do ator Marlon Brando para New Yorker, intitulado O Duque em Seu Domínio. Para vocês entenderem a revolução desse texto, vamos a um trecho em que o Capote narra o diálogo da camareira de Marlon Brando, com dificuldades de se expressar em inglês, cuja razão o leitor ainda desconhece. Percebam como Capote descreve a reação do seu entrevistado à pergunta da camareira, usando uma forma de falar parecida com a dela. Os dois, na verdade, eles parecem com personagens saídos de uma crônica literária. Então, vamos lá, a camareira. And pie marrom, ao invés de and an apple pie marron. He sighed. With ice cream, honey. Uma torta de maçã marrom. Ele suspirou. Com sorvete, querida. Eu estou usando essa parte em inglês para vocês entenderem o jogo de palavras aí, né? Em seguida, ao diálogo, o Capote explica a razão dela chamar erroneamente o ator de Marrom ao invés de Marlon. Ele fala, o som de L não existe em japonês. Então, dessa forma, o leitor entende imediatamente que a camareira é japonesa, sem que seja necessário uma menção explícita a esse fato. É tudo explicado com o som do L não existe em japonês. O jornalista, né, e escritor Tom Wolfe, também um dos pioneiros desse novo jornalismo, ele salientou algumas das principais características do gênero. Contar a história cena a cena, registrar diálogos completos, apresentar cenas pelos pontos de vista de diferentes personagens, registrar hábitos, roupas, gestos, outras características simbólicas da personagem. Ou então vamos voltar ao perfil do Marlon Brando, escrito por Capote, destacando, em tradução livre, o diálogo completo do ator com essa camareira, que eu comecei a narrar lá em cima. Né? Reparem como o jornalista aproveita a cena para também apresentar, introduzir na história a personalidade de Marlon Brando. Eu queria só esclarecer que algumas dessas informações elas fazem parte do Cadernos de Graduação, número 125, escrito por Daniela Ferreira e João Roberto de Souza, entre outros autores. Tá? Se vocês quiserem mais detalhes, vocês vão encontrar tudo ali. Bom, agora eu vou ler para vocês esse trecho que eu acho fascinante do perfil dele. Uma torta de maçã marrom, ele suspira. Com sorvete, querida. O som de L não existe no japonês. E por marrom, a camareira quis dizer Marlon. Suas pálpebras piscaram rápido e, quando ele falou, sua voz, uma voz sem emoção, num modo refinado e fino, ainda surpreendentemente adolescente, uma voz profunda, inquiridora de garoto, pareceu vir de modo sonolento.
Outro exemplo espetacular do jornalismo literário, ele foi curiosamente escrito antes do perfil do Marlon Brando por Truman Capote. É Hiroshima, não sei se alguns de vocês conhecem, e que depois virou um livro, né, o Hiroshima, que é do jornalista também americano, John Hersey. Ele teve em Hiroshima um ano após o lançamento da bomba atômica sobre a cidade, para descrever para New Yorker, né, os efeitos e os horrores da bomba, né, que matou mais de 100 mil pessoas. Para escrever essa história, ele optou por narrá-la, né, pelo olhar de 6 personagens. Uma técnica que depois seria utilizada em várias outras reportagens. Inclusive, eu também já me vali dessa técnica, e depois eu vou mostrar para vocês. Para descrever o drama pessoal dessas pessoas, né? Dessa forma, pelo olhar de cada uma dessas vítimas, ele aproximou o leitor da dor individual. Ele fez com que o leitor percebesse essa dor individual e fazendo com que as vítimas fossem vistas na sua essência e não como simples estatística. As histórias, elas são contadas ao mesmo tempo e o autor narra o que cada um dos personagens ou das pessoas, né, dos 6 personagens, estava fazendo no momento da explosão da bomba. Então, também eu vou ler esse trecho para vocês, porque eu acho assim, muito bonito e muito revelador de como é que é você contar uma história que já tinha sido contada várias vezes, mas com profundidade, com sentimento, tá? Exatamente às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, horário japonês. No momento em que a bomba atômica explodiu sobre Hiroshima, a senhorita Toshiro Sasaki acabara de se sentar em seu lugar no escritório da fábrica e estava virando a cabeça para falar com a garota da mesa ao lado. Naquele mesmo momento, o doutor Masakazu Fuji se acomodava de pernas cruzadas para ler o Osaka Azai na varanda do seu hospital particular sobre um dos 7 rios deltaicos que dividem Hiroshima. A senhora Hatsui Nakamura, viúva de um alfaiate, estava parada na janela de sua cozinha, observando um vizinho demolir sua casa, porque ela ficava no caminho de uma pista de defesa antiaérea. O padre Wilhelm Kleisorn, um padre alemão da Companhia de Jesus, reclinado de cueca em uma cama no último andar da casa de missão, da missão de 3 andares de sua ordem, lia uma revista jesuíta, Stimmen der Zeit. O doutor Serufim Sasaki, um jovem membro da equipe cirúrgica do grande e moderno Hospital da Cruz Vermelha da cidade, caminhava por um dos corredores do Hospital da Cruz Vermelha com uma amostra de sangue para um teste de Wassermann na mão. E o reverendo Sr. Kiyoshi Tanimoku, pastor da Igreja Metodista de Hiroshima, parou na porta da casa de um homem rico em Koi, subúrbio oeste da cidade, e se preparou para descarregar um carrinho de mão cheio de coisas que ele havia evacuado da cidade, com medo do ataque massivo de B-29 que todos esperavam que Hiroshima sofresse. 100 mil pessoas foram mortas pela bomba atômica, e essas 6 estavam entre os sobreviventes. Eles ainda se perguntam por que viveram enquanto quantos tantos outros morreram. Cada um deles conta muitos pequenos itens de acaso ou vontade. Um passo dado no tempo, uma decisão de entrar em casa, pegar um bonde em vez do próximo que o poupou. E agora, cada um sabe que no ato da sobrevivência viveu uma dúzia de vidas e viu mais mortes do que jamais pensou que veria. Na época, nenhum deles sabia de nada. Eu acho essa introdução absolutamente fascinante. Tem alguns detalhes sobre ela. Primeiro, ele escolheu vários personagens antes, ele conversou com várias pessoas, até definir que seriam esses 6 que contariam a história. Então, vocês imaginam
o trabalho desse repórter, da investigação. Porque cada conversa dessa, né, você fica horas ou dias conversando com uma pessoa, e aí você volta e você mexe nos sentimentos dela, você toca nas dores dela, né? Então, o repórter tem que ter muita sensibilidade para fazer, para perceber, né, um momento de interromper ou deixar o entrevistado falar. Isso é uma característica muito importante do jornalismo investigativo. Outra curiosidade que eu acho importante, dessa história que eu acho que é importante falar para vocês, e principalmente quem gostaria de fazer jornalismo literário, é a importância da leitura ficcional, porque ela ajuda a desenvolver esse gênero, né, quando você vai escrever a não ficcional. No caso do John Hersey, ele foi para Hiroshima em 1946, num navio da Marinha Americana, e ele levou um livro com ele, que ele estava lendo no camarote. E esse livro se chama A Ponte de São Luís Rei, que eu aconselho a vocês a lerem, de um escritor americano chamado Thornton Wilder. E é sobre a história, uma história fictícia, de uma ponte que cai mais ou menos em 1700, no Peru, com 6 pessoas em cima, e essas pessoas morrem. E aí um padre vai querer descobrir por que essas pessoas morreram, né? Por que Deus tinha levado esses 6, escolheu esses 6 para morrerem e não outros, né? Por que eles estavam ali, né? Então, ele, naquele momento, ele teve a ideia de, bom, eu vou contar por aí essa história, né? Por que essas pessoas sobreviveram, né? Então, o que ele faz é isso, né? É narrar o terror, o Hersey, pelos olhos desses 6 sobreviventes. O resultado é um quadro vivo daquela tragédia, né? Ao lermos essa história, a sensação que a gente tem é que a gente está dentro do acontecimento. A gente está acompanhando a descrição, né? A gente está acompanhando aquilo, a gente está vendo aquilo que está acontecendo, graças a essa descrição primorosa e detalhada de Hersey. Bom, várias outras revistas passaram a adotar a nova narrativa, né? Inaugurada ali pela New Yorker, né? Dado o impacto causado nos leitores, né? No Brasil, a primeira experiência que a gente teve, né, de uma tentativa de jornalismo literário foi com a revista Realidade, da editora Abril, que ela circulou por aqui entre 1966 e 1976. Eram textos menores, mas ela já tinha essa ideia de contar essa história em profundidade. Depois, a Veja também, embora com textos mais curtos, ela também enveredou por uma tentativa de experiência de jornalismo literário. Mas, na verdade, foi a Piauí, em 2000, que foi fundada em 2006 pelo documentarista João Moreira Salles, que realmente passou a usar o recurso da ficção nas reportagens da publicação. E, inclusive, para criar a revista, o João Moreira Salles e outros editores da revista, na época, o Mário Sérgio Ponte, a Dorrit Arazin e o Marcos Sacorri, foram para New Yorker, fizeram um estágio na New Yorker para acompanhar como é que era a apuração e a edição das matérias que eles faziam, né? Então, eu vou falar aqui para vocês que uma das primeiras matérias da revista Piauí nesse estilo foi o perfil do ex-banqueiro Luiz César Fernandes, que foi expulso do banco que ele tinha criado, pactual, pelos sócios mais jovens que ele tinha contratado. Essa reportagem foi escrita por mim, eu estou falando aqui não é por cabotinismo, não. É por causa da minha experiência que eu quero compartilhar com vocês, né? Porque ela foi publicada em novembro de 2006 e foi o segundo número da Piauí, tá? E eu também não tinha nenhuma experiência com jornalismo literário. Eu já tinha uma experiência em revista, porque eu já tinha trabalhado na Veja e na Exame, mas o que eles estavam me propondo a fazer
era uma coisa completamente diferente. E o curioso é que nessas duas publicações, na Veja e na Exame, eu já tinha escrito sobre a queda de Luiz César Fernandes. Por isso, né, eu até estranhei quando o Mário Sérgio me convidou para fazer esse perfil do Luiz César. Eu disse, gente, mas o que mais tem que ser contado nessa história, né? Essa história já foi contada por todos os jornais, revistas, televisão, que foi um grande escândalo na época, né? Então eu achava assim curioso eles quererem aquilo. Bom, na verdade eu mesma me surpreendi, né? Quando eu atravessei o portão da Fazenda Marambaia, que é a fazenda onde ele estava morando, ele estava recluso, ele sempre morou ali, mas aí ele ficou recluso, porque ele vinha de helicóptero, na época de glória dele, vinha de helicóptero da fazenda para o Rio, para o banco que ficava no centro, e agora ele estava recluso, meio recluso, lá na fazenda, né? E aí eu fiquei lá durante 3 dias, conversando com ele, com a família dele, né? E nessas conversas, né, eu descobri que a história, que até eu já tinha escrito sobre ela, estava longe de ter sido contada em sua totalidade. E ali eu também descobri uma nova forma de fazer jornalismo. Antes de eu ir para lá, eu fiz uma série de pesquisas, né? Li vários perfis da New York para entender como que eles montavam esses perfis. E as primeiras observações foram, prestar atenção a todos os detalhes, como ele se vestia, como ele falava, como ele se movimentava pela fazenda, como era a relação dele com a família, como eram as conversas, né? Como que era o dia a dia dele, um cara que falava antes com o mundo inteiro e agora quase ninguém ligava para ele. Contextualizar a história. Um ser humano, ele não é só um ser humano, ele é um ser humano e as suas circunstâncias, né? Então, qual era o contexto da economia na época da economia brasileira e mundial, na época que ele criou o banco? Quais foram as condições que permitiram ele criar o banco, né? Qual foi a trajetória que permitiu que um menino, né, classe média baixa, criasse um banco, né? Como é que foi a infância dele, né? Como que ele se transformou no banqueiro mais bem-sucedido no Brasil? Como foi a traição, né? Então, quem que eu tinha que ouvir? Eu tinha que pessoas que poderiam falar dele, amigos, ex-diretores do banco, pessoas de convivência dele, pessoas que acompanharam a trajetória dele, a mulher, o médico da filha dele, né? Como resgatar toda essa história, né? Então, o primeiro passo para você fazer isso, né, quando você vai fazer uma matéria de jornalismo literário, é você pensar num roteiro, né? Que história que eu quero contar? Qual a investigação que eu preciso fazer? Quais as pessoas que podem me ajudar? E às vezes a entrevista pode nos surpreender, né? No momento a pessoa te fala uma coisa que a deixa, né, para você seguir uma trilha, né? Você tem que pensar no jornalismo literário que você está num filme, e que você é a lente que vai captar todas essas imagens para passar para o leitor, né? Toda investigação exige que você exija diversas pessoas. Cada entrevista te ajuda a montar um quebra-cabeça. Você tem em mente que quanto mais informação você tiver, mais condições você vai ter de contar uma história. Portanto, não se conforme com uma ou duas entrevistas. Para montar uma grande matéria, você precisa ouvir, 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 ouvir. Se a reportagem foi um perfil, presta atenção nos pequenos detalhes. Como funcionaram os tratos perfilados mais simples, como se refere a eles, como se relaciona com a família e até com o próprio repórter, né? Explore o que puder ser explorado para dar ao leitor o colorido da matéria. Pensa que você está dirigindo um filme, exatamente isso que eu te falei, tá? Use coisas também assim, que mês, que ano aquilo aconteceu, porque aí você pode descrever em que lugar, se ele estava num restaurante, se aquela conversa se deu num restaurante, se deu na casa, né? Se deu no aeroporto. É interessante você situar o leitor também dali. Se a investigação é um drama pessoal, procura detalhar toda a história da vítima, qual que é a história dela, que tipo de pressões ela sofreu, qual era a personalidade dela, como ela enfrentou essas pressões. Então, um bom exemplo disso é a matéria O Caseiro, do João Moreira Salles, o caseiro Francenildo dos Santos Costa,
que foi o pivô da queda do então ministro da Fazenda, da Dilma, o Antônio Palocci. Ele foi descoberto, né, que ele frequentava uma casa de um lobista em Brasília. Então, eu queria ler um trecho de como o João começa essa reportagem, para você, que ela já dá, né, ela já demonstra como essa pessoa foi massacrada, né? Essa reportagem foi feita 2 anos depois do caso, e aí, assim, ninguém mais se importava com ele. O caseiro, que foi uma peça fundamental, era a pessoa mais fraca, foi a pessoa descartada por todo mundo, esquecido. E aí, o que acontece com ele 2 anos depois? Essa reportagem levou, acho que uns 3 meses também para ser feita. Ele investigou todo o arquivo da CPI, conversou com várias pessoas, ficou vários dias com o caseiro, com o advogado, reconstruindo essa história. A história começa da seguinte maneira: Francenildo dos Santos Costa era caseiro. Tinha 24 anos, 4 bermudas, 3 calças jeans, 5 camisetas, 3 camisas, 5 cuecas, 3 pares de meia, 2 pares de tênis, um sapato e um salário de R$ 370 quando tudo começou em março de 2006. Com quadra de tênis, campinho de futebol, piscina e churrasqueira, a casa de que tomava conta desde 1999 era grande, mas discreta. Ficava no final de uma rua sem saída, num pequeno largo formado por 5 casas. Era bege, tinha 2 andares e câmeras de segurança no telhado. Sua particularidade eram 2 grandes portões de chapa de ferro brancos, um na frente e outro atrás. O terreno dava fundos para uma via expressa, de modo que um carro poderia deixar a casa sem ser visto. Francenildo e a mulher Noelma moravam numa edícula nos fundos do terreno. A poucos quilômetros da casa, no Congresso, começava a entrar nos eixos a engrenagem que o moeria. Então, a partir daí, o leitor não consegue mais desgrudar da história, né? Que aí começa toda a narrativa e todos os detalhes, né? Outra investigação espetacular, né, e que eu acho que é um belíssimo exemplo de uma investigação do jornalismo investigativo pelo viés do jornalismo literário, né, foi feita pela repórter Carol Pires, para Piauí também. Se trata do assassinato de 43 jovens professores no México por policiais. Né? Eles estavam protestando contra o sistema educacional do país, foram fazer uma manifestação, estavam nos ônibus, foram retirados desses ônibus e mortos e assassinados. Essa história foi divulgada, amplamente divulgada. A Carol foi para lá tempos depois, pegou um ônibus, fez o percurso que eles fizeram e foi até a aldeia onde tudo aconteceu para entrevistar alguns sobreviventes, né? O resultado desse trabalho dela, dessa grande investigação, é que o leitor fica tenso o tempo todo, porque ele já está sendo preparado para a tragédia, né? que vai acontecer. Né? Então, ela começa. No dia em que 43 de seus companheiros desapareceram, Uriel Alonso Solis ia até a porta do ônibus e voltava. Estava hesitante. Naquela sexta-feira amena, os calouros da Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos, do povoado de Ayotzinapa, no estado mexicano de Guerreiro, iriam a uma cidade vizinha Iguala fazer boteio, as ações em que arrecadam dinheiro para manter as atividades na escola. Eu me sentia culpado por eles. No meu povoado, vários pais chegaram a me apontar na rua porque eu tinha incentivado seus filhos a ir, disse-me Alonso, ao relembrar os pormenores daquela noite de 26 de setembro de 2014, 9 semanas antes. E aí, a partir daí, ela começa a narrar como se deu essa história e como ele, esse rapaz, o Uriel, que se esconde, um dos estudantes que se esconde debaixo do ônibus, assiste toda a cena da matança. E é a primeira vez que essa história é contada nesses detalhes, né? Então, assim, a tensão que você vai ficando, né, durante a matéria
chega um determinado momento, né, que eles estão desesperados, né, que eles estão vendo o que está acontecendo, a polícia parando todos os ônibus e já atirando, né, atiram, inclusive, em um dos companheiros que fica em estado grave, e ela continua. Mais à frente, então a impressão que você tem é que você está acompanhando todo o crime, né? Mais à frente, porém, no cruzamento da Rua Álvares com a Avenida Periférico Norte, numa via residencial, outra patrulha fechou o comboio. Alonso voltou a descer do ônibus, junto com outros estudantes. Dessa vez, deram de cara com policiais municipais armados de fuzis AR-15, que eles dispararam sem aviso. Ele conseguiu fazer 2 vídeos escuros e tremidos. No primeiro de 6 minutos, escuta-se apenas o barulho dos motores. E Alonso dizendo: estamos gravando, companheiros. Por que estão apontando para a gente? Em outro momento, desafia: aponta, aponta, cabrão, que eu estou gravando. Que bonito, matando estudantes. Mas se você é bom para apontar assim, quem dera você fosse contra um narco. Ao fundo, vozes insistem: somos estudantes, precisamos de uma ambulância para um companheiro que está morrendo. Chamem os paramédicos, vamos levá-los, mas baixem as armas. Não temos armas, não temos armas, não temos armas, senhor. Tenha coração. Outra reportagem que exige uma imenso tempo de investigação, né? E comove, a partir daí, o leitor tem, né, se coloca na história e percebe a grande covardia que foi isso. Eu vou descrever também uma outra matéria, que foi uma matéria que eu fiz do desastre da TAM, do acidente da TAM, também 2 anos depois do acidente. Eu fiz boa parte dessa matéria, eu fiz com um relatório da aeronáutica sobre o acidente. E era um relatório imenso. E eu descobri que a imprensa e mesmo alguns pilotos só tinha lido o resumo. E aquilo estava na internet. E a partir dali era possível descrever tudo o que aconteceu naquele voo, né, que ia se arrebentar lá no aeroporto de Congonhas, desde o momento em que ele sai de Porto Alegre. Mas é curioso que esse voo, naquele dia, esse avião já tinha feito outros voos. E nele estava a presidente da ANAC, uma pessoa muito polêmica, a Denise Abreu, que já tinha feito comentários absurdos sobre alguns acidentes aéreos. Estava um caos aéreo no país, né? Aviões no solo, greve de controladores de voo, enfim, foi nesse contexto em que essa matéria foi feita e nesse contexto em que nós contamos esse acidente que tinha acontecido 2 anos antes, mas ainda havia um pouco desse clima de caos aéreo. Então, a matéria começa. Na chuvosa manhã de 17 de julho de 2007, terça-feira, um avião da TAM vindo de Brasília pousou no aeroporto de Congonhas. Entre os passageiros estavam Denise Abreu e mais 3 diretores da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, responsável pela regulação e fiscalização do setor aéreo. Leur Lomando, Jorge Luiz Veloso e José Barati viajavam para uma reunião com o gerente regional da ANAC em São Paulo, Coronel Janor Alfredo Basílio Dias, no próprio aeroporto. O coronel havia programado um lanche de confraternização para depois da reunião prevista para terminar no fim da tarde. Depois de pousar em Congonhas, o avião seguiu para Brasília, Goiânia, Brasília novamente São Paulo, onde uma nova tripulação assumiu o comando, dessa vez rumo a Porto Alegre. De lá, o avião regressaria a São Paulo. No Aeroporto Internacional de Salgado Filho, na capital gaúcha, faltava pouco para as 5 da tarde, quando os 174 passageiros e 5 tripulantes extras da TAM, que pegaram carona no voo, foram convidados a embarcar. O avião estava lotado. Famílias e jovens que iam ou voltavam de férias, empresários e executivos com negócios em São Paulo, sindicalistas que participariam de um encontro nacional. Entre os passageiros estavam Paula Maceran Xavier, de 23 anos, e o namorado Lucas Matede, que traziam na câmera 160 fotos tiradas durante as férias em Gramado. Rebeca Haddad e Thaís Scott, ambas de 14 anos, eufóricas por viajarem sozinhas para encontrar a avó de uma delas.
o empresário Mário Correia Gomes, de 49, que participaria de uma reunião de negócios. Douglas Teixeira, de 31, que fora a Porto Alegre a trabalho, e as comissárias Cássia Negreto, Michele Leite, Renata Gonçalves e Daniela Badur explicaram os procedimentos de segurança. Todos os assentos estavam ocupados, inclusive os destinados a tripulantes extras. Havia ainda 2 bebês de colo. O comandante Kleiber Lima, que acabara de voltar de férias, anunciou a partida. Ao seu lado estava também o comandante Henrique Stefanini, de Saco, fazendo as vezes de copiloto. Menos de 2 horas depois, todos os 187 ocupantes do voo JJ 3054 da TAM estariam mortos. No que se segue, a gente vai descrever que havia uma ansiedade muito grande entre os pilotos, o piloto e o copiloto, que na verdade era um piloto, já havia um erro aí, que não poderia ser, mas como a TAM tinha contratado muita gente, porque tinha incorporado parte das linhas da Varig, colocou um piloto para fazer a vez de copiloto, o que era já um risco. Então, a gente vai entender desde o começo que eles já saíram tensos de Porto Alegre, né? Então, a gente fala, outro motivo de ansiedade dos tripulantes era o fato de a TAM, por medida de economia, estar pressionando seus comandantes a evitarem arremeter as aeronaves ou desviar os voos para aeroportos fora do destino original por razões meteorológicas. A companhia alegava que esses procedimentos aumentavam muito os custos e passavam uma má imagem aos passageiros. Conforme se descobriria mais tarde com os depoimentos de vários tripulantes ao CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O comandante Kleiber Lima sabia que teria que fazer o possível para aterrissar em Congonhas naquele começo de noite chuvosa. Então, a partir daí, você já sabe que houve um crime perpetrado pela companhia, pelas autoridades públicas, de permitirem que aquele avião pousasse naquelas circunstâncias, naquele aeroporto. Uma outra ótica para vocês entenderem também a importância do detalhe, de perceber que está numa matéria que foi muito importante, uma matéria feita pela Daniela Pinheiro, sobre o presidente da FIFA, Ricardo Teixeira, né? E que ele acabou caindo muito em função dessa matéria. Ela vai descrever a arrogância dele e a personalidade dele em pequenos detalhes. Isso que é muito importante a gente perceber na construção do jornalismo literário. Preste atenção nisso. Ela começa. A varanda do hotel Barrolac foi construída em 1844 de maneira a oferecer aos hóspedes uma paisagem inspiradora. O jardim aparado com esmero em primeiro plano, depois o lago sereno e, ao fundo, os Alpes soberbos. O leitor já está vendo a cena, né? Milionários bronzeados que pilotam Jaguar são habituês do hotel no centro de Zurique. Eles costumam ser acompanhados por senhoras que portam 2 relógios de brilhante no mesmo braço, um que marca a hora local e outro com o fuso do país de onde vem. Ou então por loiras magras que bebem Campari com gestos lentos. Em maio, o hotel estava cheio de dirigentes da Federação Internacional de Futebol, associação, a FIFA, que realizava seu 71º congresso na cidade. No começo de uma tarde, Ricardo Teixeira, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tomava champanhe, sentado de costas para o jardim. Quer dizer, isso já reflete muito de como é ele, né? Você tem essa paisagem deslumbrante e você tem essa pessoa de costas para o jardim. A partir daí, ela faz uma investigação da personalidade dele. Ele, na sua vaidade, ele começa a contar tudo que ele faz, como ele manda nas TVs, nos jornais, nos jornalistas esportivos, e cria-se uma grande história que nunca tinha sido criada, né? Ele, ao fazer esse perfil, o repórter absolutamente não vai dizer assim, o repórter jogou uma casca de banana. Não. O que a repórter fez foi simplesmente ouvir, deixar ele falar e buscando também outros personagens. Mas ele
é o centro absoluto dessa matéria. Ele mesmo entrega o esquema, né, de manipulação da CBF e do mundo do futebol. Gosto muito também de um outro perfil da Piauí, estou dando vários exemplos para vocês, para ver como é possível, né, se montar várias histórias com qualquer que seja a situação. Um outro perfil que eu vou contar aqui para vocês agora é o do Fernando Henrique, já fora do poder. Né? Como que é a vida de um cara que tinha tudo, né, que era paparicado por todo mundo, e agora tem que cuidar da própria vida, né? Da bagagem, das coisas dele, dos telefonemas, ele que tinha que resolver, ele que tinha não sei quantos secretários e assessores. Né? E aí o João Moreira Salles começa isso de uma maneira espetacular, que é: Pim, Fernando Henrique Cardoso girou a cadeira e se aproximou do computador. Vejamos se é algo importante. Não era. Ao término de sua temporada anual na Universidade Brown, no minúsculo estado de Rhode Island, ao norte de Nova York, as mensagens que chegavam pelo correio eletrônico eram todas meio sem graça. Questões administrativas, pedidos de alunos para agendamentos de última hora. O ex-presidente pelejava por mudar o horário de seu voo para Little Rock, a capital do Arkansas, onde teria de estar dentro de 2 dias. Fernando Henrique se via às voltas com o mundo bizantino dos e-tickets e suas infinitas alternativas. Estou mal acostumado. As pessoas tomam conta de mim. No Brasil, são praticamente babás. Então, a partir desse começo, né, o leitor já percebe que ele vai contar a história da vida, da rotina de um ex-presidente, gente como a gente, a partir do momento em que ele deixa a presidência. E segue-se toda também aquilo que eu falo do homem e suas circunstâncias, né? Do que foram os anos de governo de Fernando Henrique, né? Toda uma contextualização política e toda a forma dele pensar o Brasil. É uma explicação de forma literária de como se explicou o Brasil. Foi uma grande investigação acompanhando o presidente em várias das viagens que ele fez para os Estados Unidos, para ele poder, o João, construir esse perfil. Outra experiência fascinante de jornalismo literário, uma matéria feita pelo Luiz Macluf, que também é um bom exemplo de como você construir essa matéria, porque qual é a questão do jornalismo literário? Você tem muitas informações, você tem que botar isso de uma forma palatável, porque são textos enormes. Então, você tem que ter um eixo, você tem que saber exatamente como é que você vai começar, como é que você vai dar continuidade para que um assunto se encadeie com outro de forma atraente. Essa estrutura, você organizar essa estrutura antes de começar a escrever é fundamental. Quer dizer, você organiza primeiro, né, a investigação, né? Você vai lá, a entrevista, você vai percebendo como a matéria vai se desenvolvendo, então você vai organizando a entrevista toda. Quem são essas pessoas chaves? O que elas estão contando? Quais são essas partes principais que não podem estar fora dessa história? E a partir daí, como é que você vai costurar cada fato, se encadeando um no outro até formar esse todo? E foi isso que o Macluf fez na matéria dele, As Armas e os Varões, a formação de Dilma Rousseff. Esse foi o primeiro perfil que foi feito sem a personagem, porque a Dilma não topou no começo, depois, na segunda matéria que ele fez sobre ela, que já era ela no poder, ela fala com ele rapidamente. Mas nesse primeiro perfil, ele faz esse perfil todo contando a história dela, da família dela, ela então presidente da República, da infância dela, com informações de terceiros. Foi uma longuíssima apuração, que começa da seguinte maneira, para vocês verem o nível de apuração que ele chegou, para resgatar essa infância de Dilma. O pão está na mesa. Petar Rousseff não conseguia dizer pão, falava pão. Búlgaro, tinha 1,95 m de altura, olhos azuis, cabelos quase brancos de tão louros. Era advogado
e fora filiado ao Partido Comunista da Bulgária. Quando aportou no Brasil, no final dos anos 30, já era viúva e deixara um filho em sua terra chamado Luben. Ele desembarcou em Salvador, achou o calor intolerável e logo partiu para Buenos Aires, onde ficou alguns anos. Fez uma segunda incursão no Brasil e se estabeleceu em São Paulo. Veio com algum dinheiro e soube fazê-lo crescer. Era bom em negócios. Em 1965, quando Dilma Rousseff prestou concurso e entrou na Estadual Central, a escola era um centro de agitação do movimento. Aí isso é a segunda parte, já eu estou cortando, já entrando na vida dela, tá? Antes descrevendo o pai. Aí parto para ela, né? Em 1965, quando Dilma Rousseff prestou concurso e entrou na Estadual Central, a escola era um centro de agitação do movimento secundarista, radicalizado pelo golpe militar do ano anterior. Com 17 anos, muitas leituras intelectualmente inquieta, Dilma deu ali os primeiros passos de sua educação política. Tudo ali, toda essa reportagem foi construída com investigação, com pessoas que conviveram com ela na infância, na adolescência, que conviveram com a família. É uma clara demonstração, né, de um jornalismo investigativo, mas com esse toque literário. E aí ele recupera também, ele resgata, né, muito interessante, porque ninguém tinha feito isso, né, o inquérito dela. E aí ele narra: outro sim, através de seu interrogatório, verifica-se ser uma das molas mestras, né? O que está aqui no relatório lá sobre ela, né? Verifica-se ser uma das molas mestras e um dos cérebros dos esquemas revolucionários postos em práticas pelas esquerdas radicais. Trata-se de dotação intelectual bastante apreciável. Em outros relatórios do gênero, foi chamada de Joana d'Arc da subversão, papisa da subversão, criminosa política e figura feminina de expressão tristemente notável. Agora vamos para um outro exemplo, que são exemplos de um trabalho que a gente fez na Piauí, que foi contar o governo Lula, porque a Piauí começou meio junto com o governo Lula, né, em 2006. E a gente começou a perceber, né, através das histórias que a gente estava contando, que a gente estava construindo a história econômica do governo. Então, essa história começa com uma reportagem que eu fiz com o Daniel Dantas, que era um banqueiro que se meteu numa briga enorme e era aliado do governo de Fernando Henrique, um empresário que se meteu nas privatizações das teles e virou inimigo número 1 do governo do PT, porque ele brigava com o fundo de pensão, que na época era, nas privatizações, tinha um dos diretores que era do fundo de pensão do Banco do Brasil, que era um sindicalista, o Sérgio Rosa. Então, essa foi uma briga que durou anos e que consumiu milhões em advogados das duas partes, né? Essa matéria se chama Todos contra Daniel Dantas, ele não queria falar com ninguém. E ele foi convencido, dizendo: olha, é a primeira vez que você vai poder contar a sua versão da história. Quer dizer, você não vai aparecer como o vilão. Essa matéria não vai ter só um lado. Ela vai procurar contar essa história pelos vários ângulos. E isso também é um aspecto do jornalismo investigativo. Ele não foca, não mira em criticar um personagem, ele mira em entender todas as variáveis, colocá-las na matéria e entregar para que o leitor conclua e não o repórter. O repórter e o editor de uma matéria literária, ele compreende que o leitor é inteligente. Cabe a ele concluir e não você concluir para ele. Então, o começo dessa matéria é muito curioso, porque eu estava lá na sala do Daniel e estava ouvindo música clássica o tempo todo, e eu achei, bom, isso é um detalhe importante, né? Esse capitalista selvagem gostando tanto de música clássica. E aí eu pergunto para ele: Daniel, você gosta de música clássica? E ele não entende nada da minha pergunta. E me dá uma resposta surpreendente que faz com que eu abra esta matéria da seguinte maneira. Vocês vão entender. Numa tarde ensolarada do começo do outono, a serenata número 13, em sol maior, de Mozart, ecoava pela sala envidraçada que abriga a presidência do Banco Opportunity. A ela
Seguiram-se sonatas, sinfonias, concertos. O ocupante da sala, o economista Daniel Dantas, surpreendeu-se com a pergunta sobre seu apreço por música clássica. Como? Reagiu sem entender. Ah, a música, disse afinal. Com um sorriso maroto, caminhou em direção à janela, apontou um pequeno vão no teto, entre a janela e a persiana, e informou. Descobrimos microfones aqui. Estavam ouvindo as conversas e antecipando nossos movimentos. Dantas mandou instalar um sistema de som no forro do teto do banco. O Opportunity ocupa o 28º andar de um dos maiores prédios do centro do Rio, para dificultar a gravação do que se diz ali. Então, aí, só nesse primeiro parágrafo, você já vê a grande briga, grande disputa empresarial com espionagem, com todos os ingredientes, apenas, né, pela revelação dele do que estava acontecendo. Por que ele ouvia a música clássica, na verdade, ele não ouvia, né? Era para embaralhar as conversas. A partir daí, também contextualizando, a gente passa a contar o que está acontecendo no país. A grande briga do governo do PT contra o Daniel, que também queria se apossar dessas teles, mas, ao mesmo tempo, no fundo, usando os fundos de pensão para recomprar as ações que tinham sido privatizadas, no que a gente passaria a chamar, a denominar de capitalismo de Estado, que é o que passa a acontecer a partir de então no governo Lula. E a gente vai contar essa história, vai narrar essa história através do perfil de um personagem fundamental, Sérgio Rosa, que era diretor da Previ na época que ele brigava com Daniel Dantas, que se torna presidente da Previ. E aí com muito mais poder. E aí, nessa reportagem, nós vamos contar a briga da Previ e do governo do PT, que entra na briga para expulsar Daniel Dantas do negócio. Para fazer essa matéria, eu estava assim, querendo mais detalhes do Sérgio Rosa, porque ele era uma pessoa assim, meio fria, assim, meio difícil de falar, e ele ia fazer uma festa de aniversário. Eu queria ir na festa e eles me barraram. Não, ele não quer que você vá na festa, disse que é uma coisa muito privada, você não pode ir. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu colocar no clube, lá no Sírio-Libanês, infiltrar 2 jovens repórteres da Piauí que se fizeram passar por convidadas. Eu tinha a lista de convidados, olha, fomos numa sorte, dizendo, olha, vamos se fazer de convidados para vocês poderem entrar, era a única forma. E foi maravilhoso essa participação delas, da Paula Scarpim e da Clara Becker, porque elas repararam todos os detalhes que eu pedi. Olha, veja quem está lá, para a gente entender quem são os aliados e quem está lá. E a gente ali, pelas pessoas da festa, elas foram com as fotos, quem eram as pessoas em quem elas tinham que prestar atenção. Porque elas não faziam economia, tinham muitos personagens de fora. Bom, enfim, a matéria começa, faltava pouco para as 9 da noite de uma chuvosa sexta-feira, quando Sérgio Rosa entrou no salão de festas do Clube dos Funcionários do Banco do Brasil. Quer dizer, não foi no Sírio-Libanês. Sérgio Rosa entrava no Clube dos Funcionários do Banco do Brasil, no Rio, que fica em frente à Lagoa de Rodrigo de Freitas. Aí descreve, carregava uma caixa de uísque Black Label, blá, 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 blá. O convite foi ele mesmo quem bolou, um jornalzinho, intitulado Tribuna do Sérgio Rosa, fundado em 23 de junho de 1959, data do seu nascimento. Logo abaixo, uma foto dele menino e outra atual de óculos, cabelos negros sem um fio branco e um raro sorriso. Junto delas, a afirmação: pronto, cheguei até aqui, meio século de vida. O que posso falar desse tempo de mim? Com esse convite, ele me deu a deixa para apresentar esse personagem, né? De uma forma leve e para introduzir o leitor na história, né? E aí eu começo a dizer: o garoto de calças curtas tornou-se presidente do maior fundo de pensão da América Latina, Previ, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que tem 21 bilhões de reais. O geógrafo Demétrio Magnoli, isso é uma outra parte, né, para explicar para vocês. Outro ex-militante
da OSE, que é um movimento de esquerda, do qual Sérgio Rosa também participou, mas que hoje tem posições próximas às dos tucanos, preparam estudos sobre os fundos de pensão. Antes, havia um antagonismo entre os diretores indicados pelas estatais, ligados ao executivo, e os diretores eleitos pelos sindicatos ligados ao PT, disse ele. Dessa forma, criava-se um equilíbrio de forças, já que os representantes sindicais cumpriam o papel de fiscalizar o uso político dos fundos. Mas agora, como os sindicatos são ligados ao PT e à CUT, o controle desapareceu. Por aí a gente já começa a explicar como começou a haver um esquema de corrupção que desaguaria, no fim das contas, no impeachment da Dilma, né? E no grande esquema da Petrobras, né? E aí Magnoli continua, né? Para Magnoli, o Estado, através dos fundos de pensão das estatais, controla setores inteiros da economia, como petroquímica, mineração, telefonia, distribuição de energia, alimentação. O recente caso da Sadia serviria de exemplo. Como a empresa foi comprada pela Perdigão, que já era controlada pelos fundos, o Estado tornou-se um dos donos da maior empresa de alimentação do país, a Brasil Foods. E aí, né, continuando, né, se conta, né, como se dizia que no governo Fernando Henrique era um governo dominado por economistas banqueiros, no do PT eram por economistas ou sindicalistas, né? Era a República dos Sindicalistas, né? E aí, Francisco Oliveira, que tinha sido do PT e era um estudioso do PT, ele me explica, eu falo, né? Procurei Francisco de Oliveira para perguntar se aprofundaram até sobre a nova classe aliada nos fundos de pensão, como tinha a classe dos banqueiros no governo Fernando Henrique, tinha a nova classe nos fundos de pensão das estatais e com trânsito junto ao grande empresariado, à luz da guerra feroz pela telefonia. O sociólogo, estava com 75 anos, me falou: lamento dizer, minha filha, mas a questão é muito mais prosaica, banal e triste. Não tem nada a ver com o programa de governo, nem com a ideologia. Eles estão brigando por uma empresa que é um filão. Tudo aí já explicando como aquilo tinha se tornado um negócio e um caixa de campanha, né? Teria muitas histórias para contar, mas eu vou contar para vocês uma última experiência que foi muito importante para mim e que linka com a história que eu comecei a contar do John Hersey sobre Hiroshima. Foi o desastre de Mariana, né? O rompimento da barragem de Fundão. Poluiu 650 quilômetros do Rio, de Minas até o Mar do Espírito Santo, né? O Rio Doce. Eu fiquei 3 meses fazendo essa matéria, e a forma que a gente escolheu de contar essa matéria para investigar foi pegar o trem e ir de estação em estação por onde a lama tinha passado, né? E também fazendo a investigação com procuradores, com políticos, com as autoridades e com as vítimas. Então, a primeira parte dessa história ela vai ser contada, assim como o Hersey fez no livro dele, na reportagem dele, a gente resolveu contar essa história da mesma forma e a gente fala na matéria que a gente se inspirou nessa reportagem Hiroshima, né? E foi a melhor forma de contar também, porque a gente conta não apenas naquelas 24 horas, porque a história ela é muito maior. Ela começa no dia do estouro da barragem, mas como a lama vai chegando dia a dia nas cidades, a gente conta, pelo olhar dos moradores, como eles reagiam sem poder fazer nada, né? A chegada dessa lama. E aí, como o poder público desconhecia completamente como atuar naquela situação, e principalmente a empresa não tinha a menor ideia, era uma coisa absolutamente irresponsável, não tinha nenhum plano de emergência, não tinha nenhum plano de contenção, que é a Samarco. E aí a gente vai ver uma subsidiária da Vale e da BH Billington. E vocês vão ver como que se dá isso e como se utiliza aquela experiência da matéria do John Hersey.
No dia 5 de novembro de 2015, uma gigantesca barragem de rejeito de minério de ferro, conhecida como Fundão, pertencente à empresa Samarco, controlada por duas das maiores mineradoras do mundo, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, rompeu inteira sobre o pequeno povoado de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Minas Gerais. Quando a barragem se desmanchou às 15h30, vazando uma mistura de lama e metais em volumes aterrorizantes, Paula Geralda Alves preparava mudas de reflorestamento para Samarco em uma fazenda vizinha ao povoado. Eliane dos Santos, diretora da Escola de Bento Rodrigues, acabara de fechar a porta de vidro do prédio após entregar documentos de alunos a um portador. Reinaldo Caetano olhava satisfeito a caixa d'água da casa da mãe, que ele acabara de encher com água trazida do córrego. A cerca de 350 quilômetros dali, em Governador Valadares, o empresário Sandro Faria Heringer, dono de uma revendedora de caminhões, falava ao telefone com um cliente. Um pouco adiante, em direção ao mar, nas franjas da cidade de Resplendor, Djanira Krenak pitava seu cachimbo na prainha de Rio da aldeia dos índios Krenaks. Seguindo a jusante, em Colatina, já no Espírito Santo, o fotógrafo Edson Negrelli tirava fotos em seu estúdio. Na Vila Capixaba de Regência, o líder comunitário Carlos Sangalha caminhava pela areia branca banhada pelo mar azul, observando os ninhos das tartarugas marinhas, que desovavam na praia, uma área de proteção ambiental. Nenhum deles podia imaginar que, naquele exato instante, o mundo que lhes era tão familiar estava prestes a desaparecer. O rompimento da barragem da Samarco se converteu na maior tragédia ambiental brasileira e no mais grave acidente, e único dessa natureza, da história da mineração mundial. 19 pessoas morreram só na primeira meia hora, mas nos dias que se seguiram, a vida de outras centenas de milhares que viviam ao longo dos 650 quilômetros percorridos pela lama seria afetada para sempre. Essas 7 são algumas delas. Então, essa história foi construída, né, a partir daí, como tinham vários personagens envolvidos, várias situações, quer dizer, você tinha as vítimas, você tinha os responsáveis, que era a empresa e o governo, os órgãos de fiscalização, você tinha a investigação e você tinha as consequências, né? Como eu cheguei depois, porque o desastre foi em novembro, eu comecei a fazer essa matéria em fevereiro, quando não tinha mais nenhum jornalista, já tinham acontecido tantas outras coisas que tirou-se o foco dessa matéria, eu pude caminhar sozinha por esse universo. E as investigações começaram a sair. E os investigadores passavam elas para mim. E aí as pessoas começaram a conversar através de contatos que eu fui fazendo em Belo Horizonte. Alguns delegados federais passaram a me contar, que faziam parte da investigação, alguns policiais. Então, a gente foi reconstruindo a história, com técnicos também que aí já tinham tempo de entender o que tinha acontecido. Essa é a vantagem de você chegar depois, para você recuperar a história. Porque o repórter no jornalismo diário ele tem que descrever aquilo, né, na pauleira do dia a dia, sem nem saber o que era uma barragem. Eu cheguei lá, não tinha uma ideia do que era uma barragem de minério. A gente nunca tinha ouvido falar. A gente aqui, Rio, São Paulo, estava totalmente fora. E aí a gente começa a entender isso. E aí nós estruturamos essa matéria para ficar de mais fácil compreensão para o leitor, como a história das vítimas, a história dos responsáveis e as consequências, o que aconteceu depois. Então, toda essa montagem do jornalismo investigativo literário, ele exige, primeiro, que você tenha muita investigação, com muitos detalhes, se você quer dar esse colorido à história que você vai contar. Mas, para isso, você tem que ouvir muito, prestar atenção em muitos detalhes. A segunda parte, não menos fácil, é como você vai estruturar essa matéria. Então, tudo tem que ser pensado antes. É claro que tem um elemento surpresa, uma coisa, uma entrevista no meio pode mudar tudo e você fazer essa estrutura de outra forma. Mas é impossível você montar um texto desse sem que você tenha uma exata estrutura da história que você vai contar. Quais são os pontos principais que você vai destacar? E, às vezes, é muito difícil
porque você tem tantas histórias que você vai ter que sacrificar algumas outras. E aí você vai enxugando, 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 até você chegar no texto que você quer chegar, não sem muitas aflições, e aí depois você passa por um processo de edição, de conversa com o editor, né? Como é muita informação para saber se você está no caminho certo, e assim a gente constrói um jornalismo literário que, embora desafiador, é absolutamente fascinante. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado e agradeço a vocês pela atenção e por ouvir toda essa história. Obrigada.